Olá, tudo bem aí com vocês? Estou de volta aqui ao canal depois de um tempo longo sem gravar, mas sempre por uma boa razão. Eu estava investindo aqui na divulgação de um projeto que eu tenho de exposição de artes visuais, a exposição Elementos, mas eu dei aqui uma paradinha para gravar um vídeo depois que eu visitei uma exposição aqui no Centro de Arte Popular de Belo Horizonte. É a exposição Bonecas de Barro do Vale do Jequitinhonha. E aí eu tive uma inspiração de criar um bordado com a boneca. Eu desenvolvi uma ilustração, essa ilustração você encontra na minha loja online para fazer comigo aí o projeto que eu vou desenvolver hoje. O Vale do Jequitinhonha é uma região bem famosa agora aqui em Minas Gerais pelo seu artesanato feito em cerâmica. Começou com as moringas e depois foi se desenvolvendo e hoje as bonecas de barro visitam várias cidades como artesanato, inclusive são enviadas para o exterior. A região do Jequitinhonha é uma região carente, de água principalmente, e até um tempo atrás ela tinha dificuldade de energia elétrica. Era uma região pobre, carente, de monocultura e muito influenciada pela seca. No Vale do Jequitinhonha, nós vamos destacar 3 municípios que trouxeram as grandes bonequeiras para a nossa cultura. Os municípios são Santana do Araçuaí, onde nós conhecemos toda a parte de cerâmica produzida pela Dona Isabel, que é uma referência e que passou o conhecimento dela para várias bonequeiras. Temos Coqueiro Campo e Campo Alegre e temos o município também de Cachoeira do Fanado. São essas 3 regiões onde brota um artesanato maravilhoso em cerâmica. Existe uma influência muito forte dos quilombos que existiam nessa região, mas principalmente da cultura indígena, dos pancarus, paranhãs e pataxós. É um artesanato riquíssimo. Se você não teve oportunidade de conhecer ainda esse artesanato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que mostra essa arte maravilhosa do Jequitinhonha. O Sebrae contribuiu muito para que essa região alavancasse as vendas, dando cursos de formação de preço, de técnicas de venda e aprimoramento da técnica. Hoje as bonequeiras têm uma marca e com essa marca a arte do Jequitinhonha ganha o mundo. Então eu desenvolvi aqui a ilustração e nós vamos começar o bordado. Vem comigo! Eu vou entrar com a minha agulha, vou dar o ponto do tamanho que eu quero, saio quase que no mesmo lugar. E aí eu dou as voltinhas. É importante que essa medida de voltas que eu dou na agulha, que eu vou preencher, ela tem que preencher essa região toda aqui. Então, eu tenho que colocar bastante linha. E aí, você vai conferindo se já pegou toda a área que você quer preencher com rococó. Eu acho que agora já tá um bom tamanho. Eu vou puxar a minha agulha. Aí, eu posso dar uma ajeitadinha. Vira uma molinha, né? E volto lá para finalizar o ponto. Tá vendo? E aí eu vou fazer isso em todo o cabelinho dela. Para os detalhes do rosto, eu usei o ponto haste para fazer a sobrancelha e o ponto atrás para fazer os outros detalhes, sempre usando um fio. No olho eu tô usando o ponto cheio. E aí eu vou dar uma dica. Na hora de fazer o centro, esse pontinho aqui, né, que vai ser preto, procura fazer ele perpendicular à forma que você bordar o ponto cheio, porque senão ele vai sumir junto com o ponto cheio que você já fez.
Então essa é a dica. Depois que você bordar num sentido, faça o pontinho preto perpendicular. Veja, então eu bordei nesse sentido, meu ponto cheio. Agora eu entro com a agulha e vou bordar no outro sentido, perpendicular, para eu conseguir criar essa parte preta. Senão o seu pontinho vai sumir. Então é simples. Dou um pontinho. E eu não vou puxar muito. E aí eu consigo criar lá a pupila. Para bordar a boca, eu queria dar uma dica. Eu faço assim, primeiro eu faço o contorno em toda a boca com um ponto atrás. Fiz metade e metade. Depois eu venho com ponto cheio. Isso vai dar relevo. Fica bacana. E depois eu só passo um ponto atrás no meio para desenhar o lábio. Para bordar o vestido, eu tô usando a linha de novelinho branca. É importante você separar cores mais ligadas aos pigmentos naturais, né? O Vale do Jequitinhonha trabalha muito com cores terrosas. As tintas são fabricadas com pigmentos de terra, né? E aqui, por exemplo, eu fiz então um ponto haste, estou usando só um fio mesmo, porque é uma linha mais grossa. E aqui eu fui fazendo curvas, né? Fui fazendo uma argolinha que eu prendo, como se fosse um ponto margarida mais aberto, que aí eu consigo dar essa ideia de renda. E nas mangas eu estou utilizando nó francês. Se você tem dúvidas sobre a realização de pontos, consulta aqui a nossa playlist Pontos do Bordado. Eu tenho várias dicas de pontos que vão te ajudar a fazer esse trabalho. Como esse bordado pede cores quentes, por causa dos pigmentos naturais, eu separei essa cartela aqui de cores. Espero que vocês gostem. É a minha sugestão, porque conversa com os pigmentos naturais que são utilizados nas bonecas. Para fazer os brincos e colares, eu usei esse ponto que eu adoro, que é o Bondade de Deus. Tem aqui no canal eu ensinando a fazer. Ele parece rosinhas, né? E aí no brinco eu fiz o ponto Bondade de Deus, complementando com o ponto Margarida. E nessa parte inferior do brinco, eu usei 2 pontos margaridas, um dentro do outro, e depois dei um ponto reto no meio. Olha como é que dá um preenchimento interessante. E agora, eu já bordei também a flor, também usando o ponto margarida e o Bondade de Deus no centro, alternando aí as cores. E estou começando a bordar com ponto atrás essas flores do centro do vestido. Aqui, nesse tecido que vai fazer esse caimento, né? Eu vou aplicar um tecido colorido, fazendo também a técnica da virada de agulha. Eu usei novamente o risco e nessa parte onde tem a faixa do tecido, eu cortei o tecido, dando também uma margem para fazer a virada de agulha. Depois de aplicar a faixa, eu fiz os pontinhos em nó francês, apliquei um fuxico com uma conchinha, também aqui nas flores eu acabei pintando e fazendo com ponto haste. Eu confesso que nem gostei tanto do resultado, mas no conjunto ela ficou perfeita. E aí eu já fiz o acabamento com os tecidos e criei uma almofada. Vou mostrar para vocês ela com enchimento como ficou. Fiz ela simples com acabamento envelope. Olha que graça que ficou, gente, a minha almofada, inspirada nas bonecas do Jequitinhonha. Esse é o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe para vocês,
deixa aqui o like e também siga a Frangipane nas redes sociais, Frangipane Brasil no Instagram e Facebook. Lá eu compartilho o dia a dia do que rola aqui no ateliê. Se você quiser também deixar alguma sugestão de conteúdo, use aqui a seção de comentários. Para conhecer os produtos da Frangipane, visite a nossa loja, lojafrangipane.com.br. Inscreva-se no canal e vem com a gente, seguindo pela arte do bordado, da aquarela, da produção têxtil, com muitas ideias criativas. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo.